Bom dia, jovens. Tudo bem com vocês? Vamos falar hoje, então, sobre a polarização política, o nosso terceiro tema aí da aula de atualidades do segundo trimestre. A ideia aqui é trazer alguns conceitos, alguns autores, né? Um autor principal que eu já vou falar qual é, e debater o nosso cenário atual, fazer uma correlação também histórica, né? E levantar algumas questões que eu acredito que sejam pertinentes para o nosso debate na próxima aula. Tá? Bati aqui na mesinha sem querer. Pessoal, então é o seguinte, o autor de referência que eu vou trazer para vocês se chama Rudy Koopmans. Ele analisa a polarização política por três questões. Legitimidade do discurso, ou seja, se as pessoas vão concordar com aquilo que você está falando. A visibilidade, ou seja, como os meios de comunicação, as mídias, elas vão cobrir essa sua fala. E a ressonância, que é se as pessoas têm um consenso sobre aquilo que você fala, se as pessoas concordam com aquilo que você fala, né? De uma forma geral, se essa ideia vai ser reproduzida na sociedade, tá certo? Agora é o seguinte, no dia de hoje, ou nos dias de hoje, os políticos eles estão fugindo da lógica do consenso, né? Nos anos 90, ali, no final da Guerra Fria, quando você teve a quebra dessa ideia da polarização, né? Da bipolarização ideológica por um bom tempo, os anos 90 eles deram uma apaziguada nesse contexto, né? Que você vinha de uma crescente, onde o mundo estava bipolarizado em duas ideologias, tá certo? Com a queda do Muro de Berlim, isso dá uma aplacada, né? O que acontece? A política começa a pender para um discurso conciliador, começa a pender para um discurso de consenso, de construção coletiva, de construção de uma base mais centralizada. Só que isso também vai se desgastando. A gente viu ali na aula sobre a ascensão da extrema-direita, né, e dos pensamentos de extremos, que esse modelo ele vai se desgastando ao longo dos anos, tá certo? E aí a gente tem a retomada de discursos mais polêmicos. O que acontece junto com esse contexto? Os políticos hoje não estão mais utilizando somente as mídias convencionais, televisão, né, a propaganda política e tudo mais. Hoje você tem uma outra ferramenta muito importante que são as redes sociais, né? As mídias alternativas, as mídias onde o pessoal consegue ter uma liberdade um pouco maior. Liberdade sim, mas isso acaba extrapolando o senso de liberdade, né? Acaba chegando ali às vezes no discurso de ódio. Mas então, esse novo meio de divulgação, ele permite uma nova estratégia, né? O político ele não busca mais o consenso, né? Os debates eles não buscam mais o consenso, eles buscam a polêmica, eles buscam a visibilidade. Então, a própria mídia também dá uma abertura maior a esse tipo de situação. Sempre deu, né, para ganhar manchete, para ganhar notícia, para ganhar impacto, mas hoje isso acaba sendo hiperestimulado de alguma forma, certo? Só colocando aqui que essa é a minha leitura, né? Vocês podem, a gente sempre vai propor um debate, né? Vamos se debruçar sobre os temas que eu vou trazer aqui, e esse é um ponto de vista que eu construí com as referências que eu busquei. Vou colocar elas para vocês, certo? Mas a ideia é que vocês podem desconstruir, podem discordar, tá bom? Então é o seguinte, essa situação, ela vai levantar pra gente três questões ali, né? O Rudy Koopmans, ele traz pra gente três questões que vão ser a base dessa análise que ele faz dos discursos e da reação social. A legitimidade do discurso, a ressonância e a visibilidade. Visibilidade e ressonância tem a ver como o discurso ele é aceito, né? Visibilidade tem a ver como as mídias abrem espaço para isso, e a ressonância como a sociedade aceita isso ou recebe isso, né? Como isso se dissipa ali na sociedade. E a legitimidade é se as pessoas concordam ou não com aquilo que está dito. E hoje o que acontece? Os políticos, as personalidades políticas, né, envolvidas ali nessa trama de construção social, elas acabam preterindo a legitimidade, ou seja, falam coisas que nem todo mundo concorda, mas para ganhar visibilidade, para ganhar ressonância dentro das mídias contemporâneas. Né? Por quê? Porque o polêmico vende, porque o polêmico causa impacto, né? As mídias também acabam dando espaço para isso, tá certo? Então, a legitimidade, ela cai dentro dessa lógica,
né? Você perde legitimidade no seu discurso, mas ganha visibilidade e ganha ressonância, né? Por quê? Porque tá lá em cima, causa... Se a pessoa não concorda, ela quer comentar, se a pessoa concorda, ela quer defender, né? Então, perde-se legitimidade geral, né? Não chega num consenso, mas você ganha impacto na fala. Esse é o grande ponto aí, X do mundo atual e que tem muito a ver com a polarização dos discursos, certo? E aí a gente desconstrói essa questão histórica também, por quê? A gente veio, e eu sempre concordo com isso, que a gente vive em ciclos, né? Ciclos, ou assim de bola, sei lá. A gente vive em ciclos. E a gente veio, no final dos anos 80, começo dos anos 90, de uma desconstrução de um mundo bipolar, né? A queda do Muro de Berlim e a nova ordem mundial iniciaram ali um processo de construção coletiva, de aglutinação de ideias, de consensos, né? De políticas de construção coletiva, de construção de blocos, de regras e de órgãos supranacionais que iam legislar, né? E organizar o território como um todo. Só que isso desgasta, né? A gente já está em 2020, vivendo aí uma crise sanitária, e isso desgasta. Com o tempo, essas lógicas, elas são vencidas pelo desgaste, né? Às vezes não dá certo, às vezes tem experiências ruins, e isso vai criando contra-argumentos, né? O Marx fala do materialismo histórico dialético. Quando você tem uma tese e aí você tem situações onde ela é questionada, ou seja, as antíteses, certo? Você vai ter uma síntese nova, uma nova situação, que às vezes é o oposto daquilo que estava colocado antes, né? Então a gente está vendo isso. A gente veio de um período de consenso, onde a bipolaridade lá ideológica, marxista, com os socialistas comunistas, e o capitalismo do Adam Smith, daquela coisa da mais-valia, né? Eles estavam colocados em jogo ali, certo? A União Soviética versus Estados Unidos, e isso é desconstruído, né? Colocado abaixo ali, simbolicamente com a queda do Muro de Berlim e a dissolução da União Soviética. Se constrói um novo período, só que agora você tem uma retomada dessa polarização, tá certo? Por quê? Porque as pessoas começam a querer algo diferente do que está posto. Viu que, pô, esse consenso aí ajuda num momento, mas agora não está ajudando tanto. Então vamos pensar numa coisa diferente? E isso abre essa brecha para os pensamentos mais polêmicos, né? Para os pensamentos que têm pouca legitimidade, que vão pegar alguns grupos, vão se identificar em alguns grupos, mas que têm muita ressonância, muita visibilidade dentro desses grupos, né? E acabam crescendo ali, acabam virando até às vezes problema, né? Acabam criando conflito social, tá certo? Então, gente, seguinte, já falamos aqui, né? A mídia dá espaço para isso, para essa nova conjuntura. As redes sociais permitem isso, né? O anonimato, a questão de você estar na sua bolha, né? Na sua câmara de eco. Você pode dar sua opinião e ninguém vai lá dizer, olha, isso aí não tem base científica, né? Isso aí não tem base teórica. Você simplesmente posta lá e tá. Se alguém for refutar ou não, não tem problema. O cara vai dar um like lá e boa, você vai estar orgulhoso do que você disse, independente de ser correto ou não, tá certo? Então a gente vive no mundo atual o abandono da lógica do consenso, né? Nos anos 90, começo dos anos 2000, isso era uma máxima, vamos conciliar, hoje já não é, né? A gente vive aí desde os anos 2010 uma tendência de fragmentação, né? De polarização, de afastamento. E essa lógica ela também acompanha um momento social de crise econômica, crise sanitária. Toda polarização, além dessa questão cíclica, ela acompanha crises, né? Sociedades em crise tendem a ser polarizadas. Por quê? Porque a gente tem estruturada hoje na sociedade capitalista uma sociedade de classes. Não é todo mundo igual, né? Não é homogêneo. Cada um tem o seu interesse, tá certo? Então, a massa, o povão, quando está em crise, eles começam a se incomodar. Tá certo? Assim como a elite, assim como a burguesia. Então você tem naturalmente um afastamento dessas duas realidades, né? Um defendendo seu interesse, o outro defendendo seu interesse. Quando tá tudo bem, quando a política tá fluindo, quando a economia tá de boas, eles estão de mão dadas. Ai, o país tá lindo, né? A economia tá indo bem. Ai, meu salário tá bem. Eu consigo comprar, consigo viajar. Hoje não, né? A gente tá vivendo aí praticamente sucessivas crises que estão
criando esse acirramento dos contrastes, como fala lá a teoria marxista, tá certo? Então você tem, na verdade, dois fenômenos instigando, potencializando essa polarização dos discursos, polarização social, polarização de grupos, tá certo? Só que, embora o fenômeno socioeconômico seja espontâneo, né, a sociedade ela tende a criar essas divergências por conta das classes, o fenômeno do discurso ele pode ser perigoso, né? Por quê? Porque quando você polariza o discurso num nível muito forte, né, e você quer criar polêmicas, você quer que isso gere ressonância, gere visibilidade para as pessoas que concordam contigo, pode ser perigoso, né? Ainda mais nos dias de hoje. Por quê? Porque a gente tem as mídias sociais, que não tem filtro, né? Vão permitir você atacar as pessoas sem ser julgado, né? Ou sendo julgado, mas pra você não tem problema, postei ali, saí correndo, deu, né? Então, tem elementos novos hoje que colocam essa situação num patamar novo, né? Num patamar onde a gente não sabe ainda no que pode dar, certo? No que pode acontecer. A gente está vivendo, né? Essa pós-modernidade aí, essa coisa da pós-verdade, de ter mensagens que são plantadas, né? Essa coisa a gente vai falar sobre isso no próximo tema, a questão das fake news, para abalar a visibilidade do outro. Você lança um tema polêmico que pode ter uma verdade ali, mas tem pequenas mentiras, pequenos fatos que são incongruentes para afetar a visibilidade do seu oponente, para afetar a moral do seu oponente. Isso aí já era feito lá na época da bipolaridade soviética e americana, né? Só que hoje ela tem uma dimensão muito maior por conta das redes sociais, né? Esse é o X da questão ali, não sei se vocês estão conseguindo me acompanhar. O fenômeno, ele é recorrente, mas ele tem elementos novos, né? E aí o que acontece? Se você tem um potencializador desse fenômeno, né, que vai sobrecarregar as informações, que vai gerar uma ressonância maior dentro das redes, o discurso de ódio, né, vai ganhar força. Você vai ter ali a ideia de que acusações que não são opiniões, né, aquela coisa do ele é culpado, ele é um monstro, ele é o mal, aquela coisa maniqueísta, né, de que eu sou o bem e ele é o mal, vai ganhar uma dimensão totalmente nova, né? Vai ganhar uma dimensão que antes não existia internet, não existia as redes sociais. Isso aí foi ganhar força nos anos 90, né? Então a gente está vivendo essa polarização atual num novo arranjo, certo? A retórica de fúria, né? De ataque, de que a luz está em mim, o conhecimento está em mim, a verdade está em mim, e eles só falam mentira, eles só são os nossos inimigos, né? Aí você pega um pouco da lógica do Santo Agostinho, que isso não faz sentido, né? Aquela coisa de que, bem e mal, o mal é a ausência do bem, né? A gente não é, na verdade, outra coisa, a gente não tem as duas coisas em nós, né? A gente não é ser humano não é falho, o ser humano não tem qualidades e defeitos. Aí você pega outras referências também. Tem um cara alemão, chama Carl Schmitt. Ele constrói uma análise onde ele coloca o político como o inimigo, né? E essa noção da política ser a nossa inimiga, ela é uma armadilha, né? A gente viu isso no Brasil, lá nos movimentos de 2003, 2014, que se intitulavam apolítico, e o que isso se tornou, né? Os grupos ali, não vou citar quais são, porque foram vários, né? Teve um que se destacou mais, mas foram vários. Porque a gente não tem partido. Muitos deles hoje estão dentro da política. Isso é um movimento natural, claro, eles vão querer se tornar representantes. Mas, quando você cria um movimento de crítica à política e se define como apolítico, primeiro, você vai dar margem à inimização da política, e isso é perigoso, né? Porque todos somos políticos. Então você vai atacar a sociedade e a sociedade está em você é a sociedade. E isso cria uma tendência também do apolítico
idiotas, né? Aquela coisa do cara que não participa da polis e se isenta da crítica, né? O conceito de Atenas lá do idiotas. Se você não é político, não participa da polis, você se ausenta e aí você abre espaço para esses discursos não serem rebatidos, né? Então, você tem um monte de desdobramentos dessa polarização quando ela é permitida, sem freio, né? Quando você tem ali um desdobramento espontâneo dessa situação, mas que sai do controle, né? E é o que a gente está vivendo hoje, infelizmente. Isso é bom? Eu acho que não, né? E essa proporção não é boa. A polarização, né, você ter lados, é ruim? Não é ruim, porque isso é um fenômeno natural, as pessoas vão discordar. Só que você ter esse fenômeno juntamente com espaços onde isso não é ponderado no sentido do consenso ou no sentido do debate construtivo, cria uma situação onde você pode ter o autoritarismo, onde você pode ter a perseguição de minorias, onde você pode ter um discurso disfarçado de emancipatório, mas na verdade ele é segregador, né? Ele é discriminatório. Ai, vamos lutar pelo povo brasileiro. Vamos dizer assim, vamos lutar pela nossa nação. Mas e quem não é? Né? E o cara que é imigrante? E o cara que é descendente de um outro povo? E o cara que não é do seu credo? Ah, vamos lutar pelos valores familiares. Tá, mas que valores são esses? Onde você está buscando essa referência? Vamos buscar valores morais. Tá, mas espera aí. Qual que é o seu valor moral? Espera aí, tem outro aqui que pensa um pouco diferente de ti. Ele está errado? Ah, ele está errado. Mas na verdade pode ser que não. Pode ser que ele tenha simplesmente uma outra perspectiva diferente da sua. Então quando você reafirma com muita força essa polarização, isso fica doentio. É sinal de uma sociedade doente que não consegue dialogar. E se não consegue dialogar, fica só na sua bolha, na sua câmarazinha de ego. Você não produz, né? Você não produz conhecimento. Você cai numa preguiça intelectual de não debater. O debate é saudável. A divergência, até certo ponto, ela é saudável. O problema é quando isso se torna doentio, né? Se torna uma obsessão. Você quer mudar todo mundo, menos mudar a si mesmo, né? Você quer mudar o planeta, todo mundo está errado, menos o meu grupo. Todo mundo pensa diferente, estão errados, menos o meu grupo. A gente se entende aqui, ó, na nossa bolhazinha, né? Nos nossos 10, 15, 30 cabeças do meu grupo de WhatsApp, e o resto está delirando, né? O que você está fazendo? Você está caindo numa espécie de esquizofrenia paranoica. Você está acreditando naquilo que te convém, né? E os outros estão vivendo é uma inversão da alienação, né? Ah, os outros são alienados, mas eu não, né? Eu tô aqui na minha bolha confortável, eu tô falando a verdade e os outros estão vivendo no delírio. E às vezes pode ser o contrário, tá certo? Vamos lá. Então, seguinte, outros desdobramentos dessa questão ali da polarização. Não sei se vocês sentem, eu sinto isso como adulto, né? Como alguém que acaba sendo um formador de opinião e às vezes sempre está debatendo sobre isso de alguma forma nos meus convívios sociais, que é a gente implementa ou reproduz ou vivencia uma sensação de falta de controle e de insegurança extrema no nosso dia a dia. Por quê? Porque você vê que o seu pensamento ele não produz frutos, né? O seu grupo ele se isola, mesmo que você queira dar continuidade, né, às suas ideias, aos seus ideais, todo esse movimento de contraste muito forte, ele acaba te tirando um pouco dessa expectativa, né? E as pessoas que não convivem, elas acabam fazendo o quê? Perdendo compaixão, perdendo empatia. Né? Então você trava a sociedade tem que conviver, a sociedade tem que dialogar, a sociedade tem que produzir coletivamente, mesmo na discordância. Né? E isso, essa polarização muito extrema que as redes sociais permitem sem freio, que as mídias acabam abraçando para ganhar dinheiro, né? Elas querem vender a notícia, querem focar naquilo. Lembra um pouco do que um aluno falou na outra aula, né? Que eles acabam noticiando aquilo que está visível. Sim, eles estão noticiando aquilo que tem ressonância, que tem visibilidade, que nem sempre tem legitimidade, né? Não é? Os meios sociais, eles não são isentos, eles não são imparciais. Eles
seguem um viés, né? Eles seguem o viés que vende, tá certo? E aí, se você soma as redes sociais e tudo mais, a gente tá eu acredito que ao mesmo tempo que é interessante, é pavoroso. E aí a gente cai nessa sensação de que a gente não tem controle da situação, né? É bizarro. Vamos lá. Outro problema que eu vi num vídeo aqui, eu achei interessante, é quando a gente tem, e eu acho que a gente viveu isso ali no começo dos anos 2000, um pensamento conciliatório que é manipulado, né? Isso também é perigoso. Eu acredito que a gente tem que ter uma valorização da inteligência, né? do argumento inteligente, do argumento com embasamento. O argumento, ou a conciliação forçada, né, extorquida, você reconciliar porque a lógica pede que você reconcilie, também é uma falácia, também é uma armadilha. Por quê? Porque ela esconde o seu pensamento. Eu não concordo, mas já que tá assim eu vou aceitar, né? A gente viu que isso dá margem para quê? Para essa explosão de bestialidade, de pensamentos conturbados que aconteceu nesses últimos anos. Aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu na Hungria, aconteceu no Brasil, aconteceu no Parlamento Europeu, né? Você ter o quê? Pensamentos que estavam na latência, na inércia ali, trancados, porque não tinha ressonância, né? E aí quando eles conseguem ter essa abertura, aí, porque essa lógica do consenso ela entra em colapso, ele sai e aí você se assusta, fala, nossa, onde é que essa pessoa estava? Onde é que esse pensamento estava? Por que ela não pensava assim antes? Na verdade ela pensava, só que ela estava constrangida por uma conciliação, por um consenso falso, né? Ela não construiu aquele raciocínio, ela tem aquele raciocínio, né? Essa polarização está na cabeça dela, ela discorda totalmente de um consenso que é conciliatório. E ela não conseguiu achar um argumento plausível para desconstruir esse raciocínio dela, né? Eu acho que esse é o jogo, né? Esse é o ponto que a gente tem que encontrar como fazer, né? Como emancipar socialmente uma pessoa, intelectualmente uma pessoa, a ponto dela ter a razão dela ler um livro sobre a teoria liberal, né? Ela ser uma pessoa de direita, conservadora, né? Teoria econômica liberal, mas conservadora ali no padrão político. E ela conseguir sentar num café, numa sala de aula, num espaço de convivência com uma pessoa que é marxista, trotskista, gramscista, e debater e chegar, nossa, olha, tem alguns pontos que são comuns. Os próprios pensadores, né, se a gente pegar a sociedade como um todo, intelectual, né, o pessoal que é referência intelectual do pensamento moderno, eles buscavam dialogar com os contrários. Eles buscavam na obra de pessoas que eram antagonistas ao pensamento dele, debater isso, né? Ou desconstruir de uma forma bruta, né? Isso pode gerar essa ressonância mais feroz, assim, essa coisa do ataque mais feroz, mas também eles conseguiam trocar informações, né? A própria evolução do pensamento, a epistemologia da ciência, da teoria filosófica, ela é baseada nisso, né? São pensadores que vão se visitando no sentido de, olha, eu vou consultar a obra dele, mas eu não concordo. E aí você avança no seu modo de pensar. A sociedade deveria ser assim, mas infelizmente a gente tem o culto da ignorância, né? O culto do ódio, que as redes sociais elas acabam legitimando, porque você não tem o acusador estampado, né? Você tem o anonimato, ou você tem o distanciamento. Olha, eu vou falar, mas eu estou protegido aqui atrás da minha tela, né? E tá tudo bem, eu posso simplesmente bloquear o cara ali e deu, né? Eu não quero ver o que ele tem a falar. E isso é perigoso, né? Isso vai aumentar essa tendência que eu acredito que seja extremamente nociva para a nossa sociedade, tá bom? Pessoal, tem outras referências aqui que eu quero colocar para vocês, né? Eu anotei aqui, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tá, tem outra parte aqui. Algumas referências além daquele Rupp Koopmans. Você tem, por exemplo, o Jean-Pierre Fayet. Eu já falei sobre isso num outro vídeo. O Jean-Pierre Fayet, ele tem a teoria de que os extremos, na verdade, não são diametralmente opostos, né? Eles são ferraduras. Por quê?
todo o extremismo ele vai pender para o autoritarismo, ele vai pender, né, para uma valorização exacerbada de conceitos que não permitem a coletividade, né? Então, tanto para a extrema-direita quanto para a extrema-esquerda, no sentido ideológico, vai acabar fazendo com que você se aproxime das práticas, né? Mesmo elas sendo baseadas em configurações opostas, você está próximo de comportamentos, né? Você é preconceituoso, você é discriminatório, você é autoritário, né? Você é excludente, você não consegue dialogar. E isso é horrível, né? Isso é perigoso, tá certo? Tem um outro filósofo, Salomon Asch, né, que ele fala sobre a pressão social como um grupo, e isso acontece hoje nas mídias, nos nossos grupos, família, amigos, trabalho, né, como um grupo, ele acaba condicionando a sua resposta a determinados pontos, ou determinadas pautas, né? Olha, o grupo pensa assim, então, para eu não me sentir excluído, eu vou pensar igual, vou pensar próximo, né? Vou esconder meu ponto de vista e vou domesticar a minha resposta a esse fenômeno, né? Quem fala isso é o Solomon Asch, fala sobre a pressão social nesse ponto do coletivo, né? Como o coletivo ele suprime o indivíduo, e isso em certo ponto é ruim. Na verdade, se o indivíduo ele tem o que dizer, né, e precisa ser ouvido, ou uma minoria tem o que dizer e precisa ser ouvida, não é a maioria que vai suprimir aquela ideia. Ela precisa ter espaço de fala, tá bom? Outra questão, pessoal, um escritor chamado Amos Oz, israelense, né? Ele fala sobre o fanatismo que está envolvido dentro, né? Quando você coloca uma referência ou pessoal ou simbólica e você vira fã daquilo, né? Você acaba colocando aquilo num pedestal, você assume uma postura de superioridade moral, né? Eu sou, ou nós somos melhores do que os outros, do que aqueles lá, né? Então, você volta naquela coisa maniqueísta do bem e mal, nós e eles, eu tenho a certeza, eu tenho a razão, eu tenho a verdade e eles não, né? Até que ponto isso é interessante, né? Esse fanatismo no sentido que eu acredito que seja uma doença, né? Você assimilar uma verdade, uma postura, uma referência e ignorar as outras, né? Isso é problemático. Outro cara aqui, ó, ou na verdade é uma mulher, né? Chantal Mouffe. Chantal Mouffe, ela fala que a sociedade ela tende a sim ser divergente, sim ter suas disparidades, suas dicotomias, né? As suas diferenças ideológicas, sociais, socioeconômicas, étnicas, culturais. Só que você tem duas formas de entender ou de reproduzir socialmente esse contexto. Você tem sociedades que são antagônicas, e isso é ruim, porque não se constrói, né? Só se ataca, você cria essa cisão de uma forma nociva, então é o antagonismo que é negativo, e sociedades que são agônicas. Sociedades agônicas seriam aquelas sociedades que, mesmo com pensamentos diversos, divergentes, né, que às vezes são opostos, você consegue ter uma sociedade que produza em coletivo, que produza pensando no bem-estar comum, né, na estruturação de um espaço que é para todos, mesmo com pensamentos divergentes, né? Isso ela chama de sociedade agônica, que é diferente da sociedade antagônica, que é o que a gente está vivendo hoje praticamente no mundo todo, ou nas situações onde você tem crises sucessivas e tudo mais. São essas referências que eu queria trazer aqui. Tem outras, mas eu acho que essas são as principais, né? O Jean-Pierre Fayet, Solomon Asch, Amos Oz e a Chantal Mouffe, né? A gente falou do Carl Smith, da questão do político inimigo, e falou do Rudy Koopmans, que tem aquele gráfico, né, de visibilidade, legitimidade e ressonância. Isso aí a gente vai revisitar e eu quero que vocês também procurem essas referências para estudar um pouco sobre. Fechou? Pessoal, e outra coisa, né? A gente fala, nossa, professor, mas essa realidade aí, né, é inédita? Na verdade, não é inédita, meu amiguinho. Porque vamos pegar o Brasil, né? O Brasil é o nosso cenário, é o nosso cotidiano, é a nossa realidade, é o nosso recorte. Então vamos pegar o Brasil
Vamos entender o último século. Vamos pegar ali da primeira e da segunda década do século XX até agora. Pessoal, 100 anos de treta. 100 anos de uma tendência polarizadora, de campo de batalha, né? Que ela tem uma emergência ali, né? Ela emerge no tecido social que é divergente, que está organizado em classes, né? Que tem grupos, mas que ela toma uma proporção que, para a nossa sociedade, acaba sendo extremamente ruim, né? Os frutos são negativos. Pega lá, na década de 20, lá em 1920, século 20, década de 20, né? Você teve a estruturação de uma nova república, né? Você tinha um movimento dos oligarcas, das oligarquias, e movimentos sociais, movimentos de grupos que discordavam dessa lógica, né? Que foram suplantados, que foram reprimidos violentamente, né? Você teve lá a coluna Prestes, né? O tenentismo, que tentou debater ou se posicionar contra essa ideia que estava sendo colocada ali, meio positivista, e tomou pau, né? Carlos Prestes achou que ia fazer um negócio incrível e não conseguiu chegar. Então você teve um grupo que foi excluído desse debate, né? Dessa construção social que podia ser diferente. Na década de 30, você tem ali a ascensão do movimento integralista, né? Que tem influência no fascismo europeu. E concomitante a isso, você tem o movimento liderado por Carlos Lacerda. Tá tudo anotado aqui, eu estou olhando aqui porque está tudo anotado, senão eu me perco. O movimento liderado por Carlos Lacerda, a Aliança Libertadora Nacional, que colocam esse embate ideológico numa forma extrema, né? Os camisas verdes, que são os integralistas, liderados ali ideologicamente por Plínio Salgado, e que apoiavam o governo de Getúlio Vargas, e o Carlos Lacerda, que sempre foi oposição, dava de paulada no Getúlio, né, nos integralistas, e que era capitaneado ali, que era balizado pelo pensamento comunista, pelo pensamento de esquerda. O negócio chegou num ponto tão violento, né, que você tem como um desmembramento simbólico final o Getúlio sendo pressionado a renunciar, mas o que ele acaba fazendo? Dá um tiro no meio do peito, né? Ele se mata, ele sai da vida para entrar na história. Olha o extremo, né? Olha o final exagerado, né? Aquela coisa cenográfica, parece que é um filme de terror. Então você teve nos anos 20 esse embate que foi armado, né, da coluna Prestes contra as oligarquias. Nos anos 30, 40, 50 ali, a ascensão do Getúlio, que já veio do embate do São Paulo-Minas, né, do café com leite. Olha, os mineiros São Paulo, mineiros São Paulo, mineiros São Paulo. Aí chega a vez dos mineiros, opa, pera lá, deu ruim, vamos botar um paulista. E aí o Getúlio vai dar o golpe, né? Então ele já entra num contexto de conflito. O seu governo se desenvolve também cheio de dúvidas, cheio de tensões. Carlos Lacerda descendo o pau no bicho. O que acontece? Ele vai lá e se mata, né? Um presidente do Brasil, do país, toma uma atitude simbólica, achando que vai... E realmente ele vira um mártir, né? E se mata e entra pra história. Olha a decisão bizarra, né? Não houve um consenso. Pô, vamos sentar e conversar, sabe? Vamos ver o que você tem pra me dizer. O que você tem pra me... Qual que é a sua proposta? Então vamos dialogar? Então, vamos se matar, né? É bizarro. Aí você tem, nos anos 50, né? E 60, principalmente os 60, Jânio Quadros e João Goulart, que estavam ali se aproximando de reformas populares, né? De um estado mais intervencionista, do bem-estar social, do welfare state, que vinha ali como modelo americano, né? De, olha, vamos criar possibilidade do povo ter uma melhor qualidade de vida, isso balizado pelo Estado. O que acontece? O movimento cívico-militar, né? Que chega a fazer aquela marcha com Deus pela liberdade, Deus e família pela liberdade, lança uma faísca, né? De uma revolta militar, né, que tinha parte
uma parte da sociedade apoiando, uma sociedade mais elitizada ali, porque o povão não estava preocupado em trabalhar, né? Não estava preocupado em comunismo, socialismo, capitalismo, que é ganhar o salário dele. Então você tem... Quem que puxa a defesa do Jânio Quadros e do João Goulart depois? São os movimentos sociais, não é o povão. Né? São grupos, então sempre está na mão de grupos, né? Pequenos grupos que se vendem como a maioria, e na verdade às vezes não são. Né? Olha aqui, esse meu discurso ele está falando por todos, mas não, pera, não é assim. Né? Cadê a voz dos outros? Então nos anos 60 você teve essa questão ali do conflito Jânio Quadros e João Goulart. Né? O Jânio Quadros ele sai, né? O João Goulart volta da China, estava na China, né? Comunista ali, do Mao Tse-tung, né? Que estava começando a reforma do Partido Comunista. Então ele volta da China, fica um tempo ali no poder, tomando pressão militar, e de repente, de um dia para o outro, né? No dia 31 de março, 1º de abril, você tem, né, as tropas militares saindo na rua e tomando o poder de assalto, né? De uma forma repentina, tá certo? Então, olha só o absurdo, né? Não vamos dialogar. Olha, você é comunista mesmo? Vamos sentar aqui, vamos ver se é comunista mesmo. O que você quer pro Brasil? Não, simplesmente foi lá, não, vamos dar uma intervenção militar. Né? Vamos botar os tanques nas ruas, né? Isso vai gerar perseguição a grupos políticos, né? Os partidos são perseguidos. Vai gerar perseguição a uma classe de artistas que tem alinhamento mais à esquerda, vai criar como resposta grupos armados, né? Você tem o MR8, né? O Movimento Revolucionário, que acaba fazendo alguns atentados, sequestra o embaixador, como estratégia para libertar os presos políticos. Então, olha como essa polarização que vem de insatisfações sociais, mas levada a cabo de uma forma radical, ela é nociva. Ela nunca criou uma possibilidade de avanço. Ela trava o progresso, né? Ela não traz nada, ela simplesmente trava. Eu não estou dizendo que todo mundo tem que apertar a mão do outro e falar, pô, eu concordo sempre contigo, vamos lá, vamos abaixar a poeira e vamos caminhar junto. Não. É interessante que se debata, é interessante que se crie divergências, mas que essas divergências sejam debatidas, né, sejam expostas com embasamento, né, com propriedade. E como é que você faz isso? Buscando referência, né, buscando argumentos plausíveis, não batendo, vociferando, né, aumentando o tom. Porque quando você aumenta o tom, você perde a sua razão. Você vai falar pela emoção, perde a razão, fala pela emoção, você se altera. Né? E isso é uma tendência hoje, isso acontece há muito tempo, mas é uma tendência e o brasileiro está viciado nisso. Né? Vamos falar agora do nosso território aqui, está viciado nisso. Anos 80, vamos lá, saiu dos anos 60, ditadura militar por muitos anos, anos 80, né? A redemocratização. Você tem movimentos diretas já, pressionando, só que o Congresso caga pro movimento das diretas já, fala não, vamos colocar o Tancredo aqui. Tancredo morre, inclusive, e aí entra o Sarney que estava lá envolvido com os militares. Né? Então, o que aconteceu? Não houve consenso, não houve diálogo. Simplesmente vamos impor a nossa opinião aqui. Né? Não houve construção coletiva. Ó a brecha. Né? Anos 90, você tem o Collor com aquele discurso de vamos perseguir, né, os marajás, vamos acabar com a mamata, né, vamos acabar com tudo. Vamos limpar o Brasil do mal, né? Um discurso que tem ressonância, tem pouca legitimidade, porque não é todo mundo que vai comprar. Na verdade, as mídias, os meios de comunicação da época abraçam esse discurso dele, né? Quase como um deus, né? Eles colocam o Collor nesse pedestal, porque do outro lado você tinha um Luiz Inácio Lula da Silva extremamente polêmico, né? Extremamente viciado ainda no discurso marxista, né? Que veio de um sindicalismo, que veio dessa pauta carregada da esquerda ideológica e que botava lá a cara a tapa e falava não, né? Vamos dividir as riquezas, o rico ganha muito, vamos pegar esse dinheiro do rico e dividir com os pobres, porque tem muito pobre no Brasil.
né? Esse discurso não cola numa sociedade onde você tem ricos e pobres. Vai o Fernando Henrique que conseguiu, né? Sai o Collor, toma impeachment lá, porque roubou também, veio com o discurso de Salvador e roubou a poupança da galera. Entra o Itamar, né? Itamar pega uma bucha, inflação altíssima, né? A gente muda de moeda um monte de vezes. O Fernando Henrique, que era ministro da Fazenda na época, junto com um grupo de pensadores, economistas, né, filósofos também, junto com o Recupero, não lembro o nome dele agora, sempre erro o nome dele, que é um dos idealizadores do Plano Real. Conseguem implantar a moeda nova, o real, né, e isso baliza a candidatura dele, junto com o Lula. Né? O Lula também fica ali como uma figura de esquerda constante, né? Meio que pétrea. Essa presença do Lula, desde o Collor, Fernando Henrique, né, por 2 mandatos, como uma figura de esquerda constante, cria nele uma referência de oposição plausível ou possível. Isso vai criando um mito, vai criando um personagem. Ele mesmo se constrói ao longo desses anos, né, desde 90 até quando ele é eleito em 2002, ele abandona esse discurso mais polêmico e entra num discurso conciliador. Por quê? Porque a gente estava lá, como eu falei no começo do vídeo, nessa tendência conciliadora, né, nessa tendência de vamos juntar, vamos unir, né, não vamos segregar. Então ele pega o discurso do Fernando Henrique, né, de vamos juntar os cacos aqui, né, o Fernando Henrique já vinha reestruturando a economia numa pauta mais neoliberal, de privatização, de enxugamento do Estado, embora fosse um social-democrata, né, que pense no bem, que por regra, né, deveria pensar no bem-estar social, ele quer encher os cofres públicos para depois ter um projeto ali de bem-estar social. Não conseguiu porque não emplacou o sucessor. Entra o Lula. O Lula continua essa agenda, né? Ele é um cara populista. E ele se mantém ali 2 mandatos, consegue emplacar a Dilma, né, como a sua indicação, né, pega um período histórico de crescimento econômico, certo? E aí entra a Dilma e você tem experiências de sucessivas crises. Essas sucessivas crises vai dar margem para aquilo que eu falei do distanciamento social, porque as pessoas começam a ver que, opa, tá ruim para mim, tá ruim para mim, tá ruim para todo mundo, a gente não concorda com várias coisas, vamos achar uma solução para o nosso grupo. E aí você tem a crise que distancia, mais os discursos que não combinam, né? E surge nesse contexto que aí entra também aquela coisa das mídias sociais terem mais liberdade, né? Terem uma ressonância que foge da televisão, ter uma visibilidade que extrapola a televisão, né? E que tem uma ressonância na sociedade, não só na internet, né? Surge o nosso presidente atual, o Bolsonaro, né? Como alguém que quebra aquilo que vem sendo colocado ali, dessa conciliação. Ele já entra numa postura mais polêmica, né? Ele perde legitimidade, mas ganha ressonância. Ele perde o apoio de um grupo que até então entendia que a conciliação, né, que a construção coletiva era interessante e começa a criar polêmicas para ganhar visibilidade, né? Olha, não concordo com o casamento gay, não concordo com aborto, né? Tenho ali meus pensamentos que são um pouco preconceituosos, né? E isso abre a caixinha daquele pessoal que tinha o consenso imposto, né? Que veio dessa lógica conciliatória dos anos 90. Isso abre a caixinha desse pessoal, as redes sociais catalisam esse pensamento e aí a gente tem uma tendência à polarização exacerbada. O candidato da esquerda, que foi o Haddad na época, os dois estavam viciados nesse esquema do ataque, né? O PT, o Partido dos Trabalhadores, ele também construiu a campanha do Lula e a campanha da Dilma e a campanha do Haddad no reforço da polarização, né? Ele pensa ao contrário de mim, ele é meu inimigo, né? Ele quer o mal, né? E a direita também, olha, eles são ladrões, eles são corruptos, eles são o mal. Então era o mal contra o mal, na verdade, né?
Porque os dois têm lados bons e lados ruins. Na verdade, é isso que a gente tem que entender para ter esse pensamento conciliatório positivo, ou pensamento divergente, mas construtivo, né? Nesse inteirinho ali, não sei se vocês lembram porque vocês são jovens, né? A gente teve ali, balizando esse movimento político de personagens, né? A sociedade, lá em 2013, né? Com o movimento Passe Livre, que depois foi esse movimento ele foi assimilado, ele tomou uma proporção gigantesca, foi assimilado por pautas difusas, né? Contra a corrupção, contra o mensalão, não sei o quê. Eita! Apareceu aqui um negócio de oportunidades. Meu celular aqui, foi mal. Então, a sociedade ela começa a reproduzir essa tendência polarizadora nas massas, né? Você tinha insatisfação, vou voltar a fazer um movimentinho com a mão aqui, ó. Insatisfação, tanto de uma classe média, que estava perdendo poder de compra, quanto de uma classe popular, que também tinha perdido poder de compra. Então, os dois estão insatisfeitos. E aí, esses grupos eles começam a comprar essas pautas e a assimilar essas demandas, né? E aí você tem um crescimento de uma tendência à política por um tempo, que era só blefe, né? Contrapartida, não bota partido aqui dentro, porque a gente é sociedade, a sociedade tem que ser política, né? E a política no Brasil é feita de forma partidária. Você pode ter o seu posicionamento? Pode, mas como é que você vai colocar isso lá dentro? Né? Como é que você vai colocar isso na estrutura? Você tem que votar em alguém, né? Então, é assim que funciona. Ser isentão dá margem para um pensamento que não te representa chegar no poder, né? Você vai se tornar aquilo que eu falei lá no começo do vídeo, o idiotes, né? Aquele que não se posiciona dentro da política, dentro da polis. E aí você abre margem para alguém que pensa totalmente contrário de você, tá te dominando, tá te controlando nas estruturas de poder, tá certo? Acho que é isso. Acho que eu já falei bastante, deu 40 e poucos minutos aqui já. Então é isso, pessoal. Até a semana que vem, tá certo? Eu quero que vocês assistam aí os vídeos que eu coloquei para vocês. São vários vídeos, alguns são longos porque são debates, né? Mas foca primeiro nos curtinhos e depois vai para os longos, ali, se você tiver paciência de assistir, que tem alguns posicionamentos que são muito interessantes, né? Alguns conceitos que eles colocam ali, algumas leituras de sociedade que são muito interessantes. Até pra gente é bom, né, cara? Aprender nunca é demais, tá certo? E a colocação que eu deixo para vocês é a seguinte. Deixa eu ver aqui que eu anotei. Por que os políticos hoje, né, por que essas figuras políticas hoje buscam a polêmica? Ou seja, buscam perder a legitimidade para ganhar visibilidade. Por que eles querem hoje colocar temas que às vezes não são pertinentes, mas são polêmicos? E por que eles fazem isso? É essa a questão, né? Vamos pensar ali e eu quero que vocês tragam isso, essas suas reflexões, junto com as outras que vocês tiverem, para a próxima aula. Na aula live, que não vai ser na próxima semana que a gente tem o recesso, na outra, eu vou convidar a professora Gisele. Eu estava conversando com ela sobre esse tema, né? E aí eu achei pertinente, como ela é historiadora e tudo mais, eu achei pertinente a gente trazer a participação dela para aula ao vivo, né? Então vai ser ali na próxima semana. Eu vou colocar para vocês a reorganização do calendário, tá? Mas às 9 horas, então, a gente tem essa aula ao vivo no dia 13, se eu não me engano, tá bom? Então fica assim, galera. Beijo, beijo. Tchau, tchau para vocês. Se cuidem e até mais.